2026. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, vamos retomar o tema, né? Passado o pior momento, a economia brasileira dá sinais reais de que está se recuperando. Bom, inicialmente, cumpre parabenizar a linha editorial do nosso debate, né? Afinal, a premissa da pergunta de hoje é verdadeira. A julgar pelos números da saúde e da economia, é fato incontroverso que o pior momento já passou. Portanto, aspas para a manchete da Folha de São Paulo sobre a pandemia. Brasil tem queda de 12% nas mortes por Covid-19 em agosto. E essa tendência de desaceleração, né, no registro de óbitos pelo novo coronavírus, ela também se reflete nas médias móveis dos períodos quinzenal e semanal. Então, segundo o modelo estatístico desenvolvido por pesquisadores da USP, hoje só 2 estados da federação estão em estágio acelerado de novos casos. Por outro lado, nós temos 12 estados em estágio reduzido, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, que são as unidades da federação que registraram o maior número de óbitos por Covid-19. Ainda há outros 4 estados em nível reduzido e 9 estados em nível estável. Mas saindo um pouco do panorama geral da saúde, né, do ponto de vista econômico, começam a pipocar algumas notícias alvissareiras, né, com destaque para o nosso agronegócio, tão injustamente vilanizado e injustamente demonizado pelos ecoativistas desinformados nas redes sociais. O segmento agropecuário é o único setor que registrou crescimento em 2020, né, ajudando a nossa balança comercial com exportações e prevenindo uma queda mais acentuada do PIB nacional. A alta acumulada do primeiro semestre é de 1,6%. Então, nas lavouras, tem recorde de produção da soja, são 125 milhões de toneladas só nessa última safra. A cafeicultura também contabilizou um crescimento de 18% na produção, o arroz 7%, a cana-de-açúcar 5%. E esses bons resultados se traduzem em geração de riqueza, né? O agro acrescentou 125 bilhões de reais ao PIB só nesse segundo trimestre. E o próximo período é igualmente auspicioso, porque haverá colheitas importantes, né, como laranja, algodão, o milho safrinha e os já citados café e cana. Então fica registrado aqui o nosso apreço pela excelência do agronegócio nacional, força motriz do nosso riquíssimo interior. Importante repercutir também alguns outros números positivos da economia que acabam perdendo protagonismo num noticiário tão enviesado pelo pessimismo e pela negatividade, né? Vamos falar de emprego. O setor privado contratou mais de 1 milhão de trabalhadores em julho, registrando saldo positivo de 131 mil novos empregos com carteira assinada, que, aliás, é o recorde para o mês de julho desde 2012. Né? Então, aqui são 53 mil empregos gerados pela indústria, 41 mil empregos, né, com carteira assinada gerados pela construção civil, 28 mil empregos gerados pelo comércio, 23 mil empregos gerados pelo agro. O resultado ele só não foi melhor porque o setor de serviços, que é muito afetado pela paralisação econômica, perdeu aí uns 15 mil postos de trabalho. Ainda assim, a realidade é que o país está contratando mais de 4.200 trabalhadores por dia, e isso sob o rigoroso regime da CLT e de uma legislação fiscal que tributa excessivamente o emprego, desestimulando as novas contratações. Né? E falando em imposto, né, vamos tratar de outro pilar econômico fundamental, que é a arrecadação tributária. Em 2019, o governo ele reduziu os seus gastos, né, em quase 0,5%, e houve retração do investimento público superior a 5%. Assim, o crescimento do produto interno bruto do ano passado, de 2020, ele foi puxado pelo setor privado, com registro de 644 mil novos postos de trabalho formais, aumento de 1,8% no consumo das famílias brasileiras e crescimento de 2,2% nos investimentos produtivos. Então, trazendo para 2020... com o setor privado fortalecido, ao contrário do que foi colocado aqui no debate. O primeiro bimestre desse ano registrou recorde de arrecadação. O superávit de janeiro, já descontada a inflação, né, bateu 4,69%. Veio a paralisação econômica e derrubou a receita dos impostos. Então, nós tivemos aqui 28% de queda em abril, 32% de queda em maio, 29% em junho. Ou seja, na média do segundo trimestre, a arrecadação tributária despencou 30%, mas em julho esse número dá uma guinada para cima e evolui para menos 17%, que é praticamente a metade do déficit no auge da crise.
Portanto, analisando os números macro, dos setores produtivos, do emprego e da arrecadação tributária, não há dúvida que nós já adentramos no longo processo de recuperação econômica, que pode muito bem ser acelerado de 3 formas: pelo corte de despesas governamentais, pelas reformas estruturais, especialmente a reforma administrativa, e pela desestatização de ativos em empresas públicas, via concessão ou via privatização. Mas eu volto a atenção do espectador à pauta do dia, que é a queda de 9,7% no PIB do segundo trimestre. 2 pontos fundamentais para que você não seja vítima aí de narrativas enviesadas sobre esse dado, que é grave, sim, e é alarmante. Primeiro, essa retração do PIB brasileiro está exatamente na média dos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, formada aí por mais de 30 países com alto IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Na verdade, a queda no PIB do Brasil é proporcionalmente menor do que em países como Alemanha, Áustria, Canadá, Bélgica, Itália, Chile, França, Portugal, Hungria, México, Espanha e Reino Unido. Os britânicos, por exemplo, experimentaram aí mais de 20% de retração econômica nesse mesmo período. Segundo ponto, uma queda acentuada no PIB do segundo trimestre já era antecipada, tanto pelo governo quanto pelo mercado, que, aliás, projetou cenários bem mais negativos que o atual. Portanto, pegando carona aí na metáfora do ministro Paulo Guedes, essa linha editorial de certos setores da imprensa que enfatiza a repetição nauseante dos números negativos decorrentes da paralisação econômica é o mesmo que reportar um raio relatando apenas o seu trovão. O som atrasado de um desastre que já aconteceu e para o qual nós fomos alertados por vozes solitárias. Vamos